E aí, gente, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. E hoje sai finalmente o vídeo tão esperado a respeito dos valores, né? Mas assim, já quero deixar aqui claro que sempre vai ser uma base para você, que são os valores de casas, sobrados, kitnets e apartamentos aqui em Curitiba. Vamos começar então a falar a respeito dos condomínios. Por quê? Porque Curitiba é uma cidade muito grande, então houve aí a necessidade de estar sempre fazendo, né, um novo prédio, um novo condomínio. E se você vier para cá, as chances de você acabar gostando e se adaptando aí para morar num apartamento dentro desses condomínios é muito grande. Então vamos começar com as informações que eu recebi de pessoas que moram, né, em prédios, em condomínios aqui dentro do SIC, que é o Complexo de Bairros Industriais aqui de Curitiba, e vou passar para vocês. Primeiramente, antes da gente chegar no valor, vamos falar um pouquinho de como é esse local por dentro, né? Então, para apartamentos que tenham 2 quartos, sala, cozinha, um banheiro, garagem, né, seja coberta ou não, vai depender do local, e também uma área verde, que pode ser uma pequena área de lazer para as crianças ou até mesmo um jardim. Esse apartamento vai ficar em torno de R$ 750 até R$ 1.000. Mas assim, você vai encontrar a partir de 800 com muita frequência. E o que está incluso nisso? Para quem atualmente está morando numa casa, sabe que o apartamento tem algumas restrições, como essa questão de espaço, como para secar as roupas, por exemplo. Então, já aí fica uma observação. Muita gente acaba tendo também a máquina lava e seca, porque o único espaço ao sol ali vai ser através da janela para poder secar a roupa. Pensando nisso, aí existe a taxa de condomínio, onde já fica incluso dentro do seu valor de aluguel cerca de R$ 270 a R$ 300 o valor do gás e da água. Além disso, dentro desse valor também já está incluso aí essa taxa que agrega para a manutenção do local. Então sempre vai ter alguém ali para estar limpando, varrendo, prestando atenção na parte de iluminação e pintura. Então já é uma preocupação a menos aí para o morador. Então às vezes, né, o que pode lhe faltar um pouco de espaço como uma área de serviço, pelo menos você recebe algum tipo de vantagem, na verdade. E uma informação também que eu recebi de uma moradora é que, a depender do contrato ou até da pessoa que está fechando o negócio com você, ela permite aí uma negociação, uma flexibilidade a respeito dessa taxa. Por exemplo, você consegue fixar o valor se você está pagando R$ 780. Então você fala, eu pago R$ 300, mas eu quero que a minha taxa de condomínio seja fixa, eu não quero que ela tenha alteração durante o ano, durante o aumento de salário. E daí você já sabe que não precisa ter aquela preocupação de ficar imaginando qual vai ser o valor nos próximos 2 anos, por exemplo. Outra observação aqui importante é que, principalmente para os pais, né, que têm aí os seus filhos, geralmente vai prezar muito pela segurança. Então fica aqui uma observação que, principalmente durante a pandemia, muitos deixaram de prestar o serviço de guarita. Então, mesmo que tenha câmeras, muitas vezes não vai ter a guarita. Agora falando do Diadema 2, bairro Diadema 2 também localizado dentro do SIC. Aqui em Curitiba tem muito a cultura de ter edículas. Se você, assim como eu, não conhecia essa palavra, é uma coisa muito simples. Edícula é aquela casa que ela fica à parte da casa principal. Por exemplo, o dono da casa ou um próprio vizinho, né, que alugou aquela parte maior, seja de 2 pisos ou não, vai ter uma casa reservada na frente do local ou mais ao fundo. E aí vocês vão compartilhar, seja uma área de serviço, seja um corredor, geralmente é o que pode acontecer. Mas aí, às vezes, negociando, você também consegue colocar uma grade para separar, para que você tenha o seu espaço um pouco mais reservado para garagem, por exemplo. Mas aí fica de cada morador e dono de estabelecimento, né? Então, os valores que eu vou passar agora se referem a casas de 1 quarto ou edículas, sobrados, né? Que é o local aqui que eu moro, um sobrado, de 1 quarto também. O aluguel para uma casa, edícula ou sobrado, fica em torno de R$ 750 a R$ 1.000. Então, por mais que o espaço seja parecido com o de um apartamento, que eu particularmente gosto muito do espaço que a gente tem aqui, para um casal eu acho muito ok, e o quarto não é tão pequeno, você tem a vantagem de ter mais espaço ao sol. Então, aquele problema que muitas vezes você pode enfrentar aí no apartamento,
Às vezes numa casa ou no sobrado você não vai ter, né? Porque você vai ter sua garagem, provavelmente uma área dos fundos, uma varanda, que vai possibilitar aí você conseguir secar suas roupas, criar suas plantinhas, né? Por exemplo. Então esse valor se encaixa para residências de um quarto, sala, cozinha, um banheiro, geralmente, né, a cozinha americana, e aí uma pequena área de serviço. Falando agora do bairro Sítio Cercado, vou deixar aqui no cantinho aqui para vocês um pequeno mapa para vocês se basearem a respeito das regiões e bairros aqui de Curitiba, tá bom? Então aproveita, dá uma visualizada aqui para você ter uma noção. Um sobrado com 3 quartos, sala, cozinha, um banheiro, garagem, varanda, lá no Sítio Cercado fica em torno de R$ 1.800. Então pense assim, sempre para mais ou menos, essa é uma base, podendo variar a depender da rua, a depender da valorização daquele terreno onde foi construída a casa, né? Que a gente sabe que geralmente de esquina, quando tem shoppings ou grandes mercados por perto, o valor pode ficar agregado aí. Bairro Tingui, e essa informação eu peguei como base de um vídeo que já faz um tempo que a Aline do canal Curitiba em Família, e eu desde já recomendo muito a vocês. Foi um canal que me ajudou bastante, né? Então fica aí a dica, Curitiba em Família, que a Aline produz o conteúdo junto com seu esposo. Já fica aqui a propaganda que o esposo dela, além de ser corretor, agora é formado em direito imobiliário. Então, se você está muito afim de saber informações mais detalhadas e principalmente estão dispostos aí a estar pegando informações com pessoas que possam te levar ao local, te passar informações com mais segurança e propriedade, fica aí essa mega dica. Então, vamos lá, um apartamento, por exemplo, né, no bairro Tingui, vou pegar minha colinha aqui. Com 2 quartos, 2 banheiros, área de lazer, garagem, fica em torno de R$ 1.200, sendo a taxa de condomínio R$ 340. Então tem ainda aí R$ 50 de IPTU, tem o gás que fica em média R$ 70, porque no caso deles, né, da família da Aline, tudo isso não estava incluso, então era à parte. E também a luz de R$ 100 em média. Então façam as contas aí e vocês notam, né, que a depender do local, a depender do serviço que lhe é oferecido dentro daquele valor, pode ficar mais agregado ou não. E para fechar a respeito desse assunto de valores, vamos falar do valor médio de kitnet lá no bairro Colombo. Bem, uma kitnet vocês já sabem, gente, é um espaço realmente reduzido, indicado aí principalmente para estudantes, para solteiros, né? Então, geralmente vai ter um quarto, uma sala, cozinha. Essa cozinha vai ser americana, vai ter um banheiro e talvez aí no máximo, né, uma pia reservada como uma lavanderia. Então, com essas observações, no bairro Colombo você encontra kitnets dentro do valor de R$ 500 e boa parte também você pode encontrar aí mobiliado, que para um solteiro principalmente já é muito bom, porque chegando na cidade já é um custo a menos, né, gente? Agora eu quero dar dicas importantes para vocês. Eu não poderia deixar esse vídeo encerrar sem antes lhe alertar sobre algumas mudanças, coisas diferentes que você pode encontrar aqui em Curitiba. Isso que eu vou passar para vocês não vale para todas as residências, né, todas as moradias. Mas aqui existe uma cultura de você chegar na casa e talvez não encontrar pia na cozinha. Sim, gente, sério. Muitas vezes os moradores entendem a pia como um item de higiene pessoal, assim como o assento do vaso sanitário e o chuveiro. Então não se surpreenda, sabe, se você chegar aqui e ainda tiver que acrescentar esses itens na casa. Então você pode chegar no local e ela não ter pia, você vai ter que comprar. Tem a questão do chuveiro e do assento sanitário. Aqui onde eu cheguei, por exemplo, já tinha tudo isso, não precisamos comprar nada, além da casa já ser toda mobiliada. Então, falando nesse assunto, é muito interessante a questão de ser uma casa ou um apartamento mobiliado para quando você pensa em realmente vender tudo na sua cidade, se desfazer e vir para cá só com dinheiro, porque de início já vai ser uma economia, mas aí futuramente, claro, é provável que o dono dessa moradia, ele não vai ter um espaço para colocar todos esses móveis. Então, aí você já vai ter que pensar por quanto tempo você vai querer morar nesse local com esses móveis e também para que você possa se planejar para ir para um novo local vazio e aí sim colocar os móveis ao seu gosto, do jeitinho que você quer. Então fica aí minha dica, porque é um ponto realmente a se pensar.
piso de madeira ou revestimento que imita madeira. Gente, se vocês gostarem de um local e sentirem que realmente ali vão se adaptar bem e notarem que tem um piso de madeira, valorizem. Piso de madeira ou revestimento, né, que imita a madeira, faz toda a diferença no inverno. Gente, eu que senti na pele um inverno de menos 5 graus, eu posso dizer que não tem assim comparação. Porque, por exemplo, quando a gente ia visitar a tia do Dani, a casa dela é toda no piso, tem uma cobertura na frente e a casa, gente, fica muito gelada mesmo. Então, assim, os móveis de madeira que já estavam na casa e o piso de madeira ajudou muito a manter a temperatura muito mais agradável. Fica aí a dica, se encontrar uma casa que lhe agrade e notar o piso de madeira, já é uma vantagem para você nos dias de frio. Outra dica, isso eu ainda vou fazer, gente, um vídeo bem curtinho, só dando para vocês assim as dicas de um kit de sobrevivência para vir aqui para Curitiba, principalmente quem vem de lugar quente como eu, que vai ser a torneira aquecida. Às vezes a sua casa pode ter uma fiação um pouco mais antiga ou uma tomada um pouco mais distante, né, ali da pia, mas nos dias de inverno não é luxo, na minha opinião. Que mesmo que você, gente, sei lá, tenha uma vida aí com um custo muito básico, né, tenha baixa renda, eu acho que comprar uma torneira elétrica é um investimento e não um luxo. Porque nos dias de inverno nossas mãos doem, gente, machuca lavar a louça. Então, assim, fica aí a dica, pergunte sobre as instalações, pergunte sobre a fiação, porque essa torneira é como se fosse um chuveiro e ela tem uma medidazinha, né? Quem entende melhor dessa parte elétrica vai entender. A fiação ela tem um certo tamanho ali, né? Uns milímetros, e aí talvez não encaixe muito bem com a fiação da casa, ela seja mais forte do que a fiação da casa. Então, também preste atenção a respeito disso, se a casa lhe proporciona uma fiação um pouco mais nova. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, porque para mim foi um prazer estar passando finalmente essas informações para vocês, que muita gente já esperava, e espero muito que essas dicas tenham ajudado vocês, tá bom? E é isso, deixa aqui um like, deixa aqui seu comentário do que você achou, fiquem com Deus e até mais!